Calilzito. Não, Dodozito. Calilzito, Dodozito. O Corinthians não jogou mal ontem, mas time que quem não faz, toma, hein? Ontem o Corinthians perdeu o gol, hein? Perdeu. Quando tava 1x0. O Yuri Alberto faz aquele gol, é 2x0. Jogada bonita, hein? O Yuri perde muito gol, né? Faz bastante, mas perde bastante também. Mas ali era um gol que matava praticamente o jogo, né? E aí você não faz o gol no começo da temporada, aquelas coisas e tal, não sei o quê. E aí fica complicado. O Bahia é um time também que é chato, Bom, né? time. Que o Bahia é um gol, time chato. Foi o Ademir que fez Foi aquele tapa? Jean Lucas. Mas a bola desviou, né? Mas foi desviou não, Calil. Não, do Jean Lucas, o tapa? Desviou não. Eu tava procurando os desvios, não desviou não. Ué, me falaram que desviou. Não, procura aí, não acho que não desviou não. Eu tive a impressão que desviou. Eu acho que desviou. Pelo efeito que ela pega. Não, então, eu tava vendo hoje eu tava vendo hoje os melhores momentos do jogo. Eu não vi desvio não, Calil. Eu pensei que tinha desviado. E o outro gol, acho que o Hugo deu uma colaborada, né? Pra mim falhou. Falhou, né? Ele falhou porque depois ele teve que fazer o pé. A bola tava na mão. Sim, sim. Não, mas ali tinha 3 caras também, que os caras se perderam todos. Ele falhou, mas tava uma confusão, É que a bola cara. tava muito simples, né? né? Ficou meio esquisita a defesa do Corinthians naquele lance. Agora, eu achei que o Corinthians jogou bem. Achei que o jogo foi legal. O Bahia é O bom jogo foi time. bom. O jogo do Bahia geralmente é bom. Não, o jogo foi bom. O Bahia vai pro jogo e o Corinthians, surpreendentemente, foi pro jogo. Bom, o problema é esse. Quando o Corinthians faz o Corinthians não pode fazer 1x0 rápido. Não pode, cara. O Corinthians para. E o gol do Corinthians foi bonito Para, também. velho. O Corinthians... E a jogada, por isso que eu falo... Mas a jogada do gol do Roberto perder ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Quando junta o... O que você acharam do Memphis? Quando junta o Memphis, o Garro, O Memphis Bidon, também perdeu um gol. E o... Agora, o goleiro do Bahia, o Ronaldo, foi bem, né? Fez altas defesas. Teve um chute do Bidu que ele pegou com o pé, cara. Ronaldo é nome de goleiro bom, deve ter ficado orgulhoso. Ronaldo. E ontem também, Ronaldo. eu tava no meio do jogo quando eu recebi a informação que o Fenerbahçe ontem tinha feito uma proposta Você ditou a galera, saiu tudo que é que canal de chegou pra mim e televisão. falou, tá na mão do Osmar Stabile, chegou à tarde aí a proposta. Foi Yuri? Pro Yuri Alberto, mas o Corinthians não aceitou a proposta. Subir de novo. Quanto que era? Que eu soube, foi abaixo da proposta da Lazio, foi 20 milhões de euros, ou 22, eu acho que 22. Você falou que até o meio do ano ele não fica, né? Depois do meio do ano ele não fica, né? É só Saber se ele quer ir, né? Você sabe, cada hora vai tem ter uma que, proposta. Então. Velho, o Corinthians tinha 1 milhão pra pagar o negócio do Alisson, Então, velho. o Nori tinha que perguntar um negócio. O Corinthians não tinha. Não, vamos perguntar, cadê M. Belo? Falaram que não tinha 1 milhão. Então, Ou ele não quis pagar. Então, vamos, o Marco Belo o Marco Belo tá entrando ao vivo. O Marco Belo, que é um dos caras que mais conhece de Ele Corinthians bancou que o Alisson não ia ser contratado. o Marco Belo, quando fala, acontece. Cadê o Belo? Ah, ele aí, ó. Ô, Marco Belo, boa noite. Você tá meio carrancudo, Marco Belo. O que aconteceu? Ele tá sempre carrancudo. Não, vai começar. Olha lá. Olha lá, ele fica puto, ó, Roselo. Olha lá. Pô, até quando vocês vão com essa brincadeira? Eu não gosto mais, não tenho saco pra essa porra aí, cara. Ele segura a risada dele. É muito engraçado. Ô, Marco Belo, aproveitando, você até deu essa informação, mas o Nori perguntou, então eu vou te perguntar antes da gente falar do jogo. O Corinthians, ele não tinha R$1 milhão para pagar pelo Alisson, ou o Corinthians não quis? É isso aí. Porque não queria o Alisson. Ou o Corinthians está fazendo jogo de cena, porque sabe que no São Paulo ele não fica mais e vai tentar pegar ele sem pagar nem R$1 milhão. Bem, já boa noite a todos, boa noite a galera do Papo de Crack TMC Segundo Tempo. Hoje é dia 29, como o Calil falou, no dia 20, há 9 dias, eu falei aí na rádio que o presidente Osmar Stabile me ligou, não fui eu que liguei para ele me ligou para falar que ele não tinha R$1 milhão para pagar o Alisson. E que se ele tivesse R$1 milhão no caixa, ele preferiria usar esse dinheiro para pagar as dívidas com o Tajeres, que pode causar um transferbão ao Corinthians, para pagar a dívida com o Pedro Raul, para pagar a RCE, para pagar a CNRD e várias outras dívidas e problemas que o Corinthians está tentando resolver. Então, respondendo a sua pergunta, o presidente me falou que ele não tinha, o Corinthians, se abrir o caixa, não tem R$1 milhão lá dentro. Aí você vai falar, pô, mas R$1 milhão não é nada pro Corinthians. Não é nada mesmo. Se ele quiser, ele pede emprestado pro Fernando
Fernando Garcia, para qualquer banco. Se ele quiser, ele tem R$1 milhão, ele consegue R$1 milhão. O Caio César, que se apresentou hoje, o Corinthians pagou 500 mil euros pelo empréstimo dele junto ao Al Hilal da Arábia Saudita. É mais do que R$1 milhão. Então, apesar do Corinthians não ter R$1 milhão, essa história tem um outro lado. Não fez esforço nenhum para conseguir. Quando eu falei com o presidente, ele achava que o Alisson custaria R$1 milhão e já falou que não pagaria. Aí o Marcelo Paes foi lá negociar com os dirigentes do São Paulo e voltou dizendo que o Corinthians tinha que pagar R$1 milhão à vista, mais 500 mil em outubro, mais R$1,5 milhão se o Alisson fizesse 20 e poucos jogos, aí 25, né, Kaique? Com 45 minutos ou mais. Ou seja, o Corinthians gastaria R$3 milhões. E fora os salários, né, Belo? Fora os salários. Fora os salários. Neste momento, Osmar Stabile simplesmente disse não quero o Alisson. Só que houve um problema de comunicação entre o Parque São Jorge e o CT Joaquim Grava, porque o Dorival Júnior tinha certeza que o Alisson seria contratado. Tanto que depois da partida contra o Santos, ele falou sobre o Alisson na entrevista coletiva. E ele não fala sobre jogadores que não estão contratados. É uma praxe do Dorival Júnior. O Marcelo Paz deu uma entrevista, acho que não sei se foi a Record ou a TNT, dizendo que faltava pequenas burocracias para a contratação do Alisson. Só que enquanto eles falavam isso, o presidente Osmar Stabile continuava dizendo: eu não vou pagar nem R$1 milhão pelo Alisson. Se o São Paulo quiser emprestar de graça e eu assumir os salários, aí tudo bem. Então não houve uma comunicação entre o presidente corintiano e a parte do futebol. Sabe qual foi a proposta que o Osmar Stabile acabou fazendo pro pessoal do São Paulo, Benja? A única proposta que o Osmar Stabile aceitou: emprestar o Alisson esse ano e pagar em 2027. Então, mas nesse sentido a proposta aí, que você faz para não conseguir. Então, mas nesse sentido aí, aplaudirei o Osmar Stabile. Pra mim ele foi bem nisso aí. Ele tá certo. Mas eu acho o Alisson bom, velho. Ah, não. Bom assim, dentro da característica dele. Eu não acho. Eu acho que se for para trazer jogador mais ou menos, traz de graça, não tem custo nenhum. Aí acho que você tem uma situação hoje que não tem, eles não estão falando a mesma língua. O Dorival e a presidência do Corinthians. Porque o Dorival, se ele fala tanto do jogador, ele pede o jogador, ele quer o jogador, ele poderia tentar convencer o presidente de que vale a pena. Inclusive, não é uma loucura, nem pro São Paulo e pro Corinthians, fazer o que o Belo falou. Pagar o ano que vem, pô. Amanhã... O cara não tem mais como jogar no São Paulo, não tem clima. Precisa do cara no Corinthians, Benja? Bom, eu pago os salários, o ano que vem eu te pago essa grana que eu não tenho agora. Nori, eu acho que o treinador pede jogador, ok. Mas eu acho que a palavra final tem que ser do presidente. Amanhã o treinador vai embora, larga os caras lá com 2 anos de contrato. Eu não acho que... Não tô falando que ele é obrigado a fazer. Agora, me parece uma loucura para um clube do tamanho do Corinthians, o Corinthians não encontrar a maneira de ter R$1 milhão, cara. Mas aí é o que... o Nori, é o que o Belo tá falando. Se quisesse, teria. Corinthians não fez a menor questão, a menor força de... O presidente do Corinthians, né? Porque o técnico que não. O Corinthians não quis o Alisson. Você acha que porque o técnico pede, tem que trazer? Eu acho assim, o Corinthians não quis o Alisson. Pra mim é claro. Agora, em relação ao pedido do técnico. O técnico pediu determinado jogador. Aí tem o diretor de futebol, tem o presidente, a gente senta aqui e cada um tem a sua opinião. E a gente vai decidir o que é melhor pro clube. Nesse caso, o Dorival foi voto vencido. Porque é um jogador da confiança dele, né? Então, mas ele foi voto vencido, né, Calil? Foi. Porque você já trabalha, você sabe. O treinador te pede um jogador e você fala, pô, vamos sentar, eu, você, o Nori, o Benja, o Kaique, vamos definir o que vai ser esse jogador aqui. Prós e contras, você é a favor, você não é? Assim que se faz quanto vai ganhar, tem quantos anos, aí chama o médico. Assim faz futebol profissional. Exato. Cara, o Dorival pediu o Rony, pessoal. Então, o Dorival pediu o Rony, o pessoal do financeiro do Corinthians deu risada. 25 milhões de reais, vocês estão loucos? Ontem ele falou que pediu... Ontem ele falou que pediu o Gerson e o Malcom. E o Malcom, o Malcom que é muito... Gerson? Gerson que tá no Cruzeiro. O Gerson foi no Cruzeiro? Pedir é Belo. Vamos fazer, Ele quer o melhor time que ele puder ter. Vamos representar. Eu sou o diretor financeiro do Corinthians, você é o Dorival. E você fala, Dorival, você fala assim, queremos você é o Dorival. Você fala assim, olha, quero trazer o Rony. Tá bom. Eu quero trazer o Rony.
Foi mais ou menos assim. Você tá rindo pela grana ou porque o jogador não te agrada? Grana, velho. E, ó, Não, e o jogador? Tô falando da questão do jogador. não, o jogador, eu falei Você que gosta? eu gosto do Rony, cara. Eu acho que fazem um marketing negativo do Acho que Rony. ele vai ajudar o Eu Santos. acho que tem um baita do exagero aí em Acho que ele relação ao vai Rony. ajudar. Eu, Um cara eu que- contrataria o Rony. te Um falo. contrataria? Eu contrataria. Um cara que. Eu acho que ele um vai cara Você ajudar. acha que vai ajudar, cara? Um Eu cara acho que que é o vai ajudar. artilheiro do Palmeiras numa Libertadores. Ô, velho, o cara é guerreiro, o cara é raçudo, perde gol. Perde. O Roberto perde gol atrás de gol também, Se acontece. mata em campo, não Pô, arruma eu encrenca. também acho. Todo mundo perde Eu gol, sei, Gabigol, sim, todo todo mundo. Faz os gols bonitos de vez em quando, mete umas bicicletas. Bicicleta, Eu isso é gostaria verdade. sim. Luta o tempo inteiro. O Marco Belo, ó, Vou pôr na jaula então. o Fábio George, corintiano, ele fala aqui, boa noite a todos. Bem já. Ninguém vai comentar que não foi pênalti pro Bahia ontem. O jogador pulou com os 2 pés no lance em câmera lenta, dá pra ver. E o VAR nem chamou. Mas pra mim foi. Foi Pra pena. mim Eu foi também achei pênalti. que foi. Ô, O Marco Corinthians Belo, nem reclamou. Do Hugo, pênalti do Ô, Bahia. Marco Belo, não foi pênalti? Foi Ah, foi pênalti. pênalti. Pra mim Foi um pênalti. erro do Hugo e ele, teve que- claro. ele tentou consertar e... É, foi pênalti. Pênalti claríssimo. Só isso? Ó, Você brecou de cara repente. foi Se fosse um carro, tinha batido atrás. Não, você perguntou pra mim se foi pênalti, eu falei pênalti claríssimo. Pra O você, Hugo o... Souza, que ontem tava muito mal, soltou a também. bola, Verdade. rebateu nos Não pés do tava Raniel, legal, a bola concordo voltou com pra você. ele É isso. e ele acabou fazendo pênalti. Concordo com o Belo. O Hugo Souza, que é muito bom goleiro, pega pênalti, é legal, tal, mas ele tem falhado muito, hein? Sim. Tem umas bolas aí, que nem o próprio gol do clássico lá, que nem Do foi Gabigol, falta do do Gabigol. Santos. Do Gabigol Sim, também. sim, ele Mas- falhou ali. mas ele Passou falhou. embaixo dele. Mas é a vida do goleiro. Acerta e erra, assim. Eu acho que Domingo- os caras é. Nossa, que Domingo, se ele clichê, for Nuri. bem. Não é questão de clichê. Clichê, assim. Eu acho que assim, meu, acerta. se alguém não errar, não vai sair gol, pô. Alguém Pô, erra, sim, sai mas- gol. sim, entendeu? mas Vai quando sair o gol, goleiro né? erra, Mas ele, você acha que não tem crédito? Com o Corinthians, ele acerta muito mais do que erra. crédito é financeira, velho. É o economista falando. Começo de temporada. Começo de temporada, tá sem Pra mim, ele ritmo. falhou também. É, tá sem ritmo. É. tá Aí sem chega o ritmo. meio de temporada. Calma. Calma. Tá cansado. Aí chega o final, esgotou.